Oi, tudo bem, todo mundo? Bem-vindos a todos. Estamos aqui hoje com vários estudantes, a professora Tess, o professor Daniel, o professor Conrado, bem-vindos. E aí a gente vai dar continuidade no nosso grupo de aulas, né, com essa temática do SUS, que a gente começou na semana passada. Não, nessa semana. A gente está na aula 2, eu estou perdida no tempo. Então, daqui a pouco a gente vai ter uma aula um pouco mais comprimida, assim, mais concisa no tempo, e aí eu vou começar com a apresentação. Mas lembrando que... Ai, eu tenho que fazer outro botão aqui. Mas lembrando que eu quero que vocês participem, se quiserem uma hora, abrir o microfone e falar, a aula é mais ou menos por aí, tá? Não é uma aula ainda muito expositiva, não. Apesar de que eu acho que em algum momento a gente vai chegar nesse ponto. Compartilhar. Dá para ver? Tá aparecendo? Sim, tá. Massa. De novo, eu não consigo ver vocês, não sei porque esse formato fica assim meio esquisito. E aí vocês dão sinal, tá? Se alguém quiser falar no chat, por favor, levantar a mão. Aí tem a Tess, o Daniel e o Conrado para me ajudarem com isso. Então, vou fazer rapidinho uma revisão do que a gente falou na aula passada, né? A gente começou pensando o SUS, assim, colocando que essa aula, ela não tem a função de explicar o que é o SUS, porque eu sou incapaz de fazer isso. Não é minha área de conhecimento, mas enquanto cientista social, eu posso pensar no que o SUS representa e construir conhecimento junto com vocês. Então, a minha expectativa era que a gente construísse esse entendimento sobre o SUS juntos, a partir dessas 4 etapas que elas assim, se mesclam de uma maneira, né? Então, a primeira parte é ter esse microfone aberto, que é meio simbólico, que passou pelo formulário, que aqui vocês podem abrir o microfone e falar, que é que a gente puxou muito forte na aula passada, né? Que é trocar experiências, contar histórias, a chuva de ideias que foi no formulário. E aí hoje a gente chega mais forte nessa parte do refletir juntos, de pensar perguntas. E aí, nas próximas aulas, na semana que vem, eu acho que a gente vai ficar mais forte na caixa de ferramentas, apesar de que a gente entra nela o tempo todo, como a gente entrou na aula passada. Hoje, provavelmente, a gente vai puxar um pouco, que é pensar quais os conceitos, elementos que a gente tem nas ciências sociais que ajudam a gente a compreender o que o SUS representa para a gente. E, por último, que é o finalzinho, que eu acho que é a cereja do bolo, é a gente pegar e transformar as nossas ações com relação ao SUS. E aí essas ações, às vezes, a gente tem a impressão de que são coisas muito grandes, né? Então, mas falas, ter os nossos modelos mentais, os olhares, as atitudes que a gente tem para com o SUS são ações. Então, quando a gente transforma isso a partir da nossa experiência pedagógica, então eu vou ficar muito feliz se a gente puder dar um passo à frente. Ou diferente, né? Uma transformação. E aí, na aula passada, a gente fez o microfone aberto. André, só uma dúvida. Diga. Queria só fazer uma pergunta, não sei se o pessoal está lembrando. Eu até coloquei umas dicas lá na plataforma. Assim, era só para ver se está todo mundo lembrando de estar com o caderno aberto, uma canetinha na mão, fazendo uma anotação, para que a gente possa desenvolver essas coisas. Então, como a professora Andressa colocou esse último slide agora, bom, tira foto, print screen da tela, pelo amor de Deus, isso aí é um caminho, gente, muito massa. Feito por uma pessoa que tem experiência, já estudou bastante. Então, não vamos desperdiçar a oportunidade, tá bom? Olha, acho que agora vai começar a falar do Sistema Único de Saúde, do SUS, então pega um caderno, coloca o cabeçário, coloca a data, beleza? Um beijo para vocês. Era só essa perguntinha, antes que eu fiquei com medo da galera me esquecer, às vezes a gente fala que não sabe se as pessoas estão ouvindo. E eu tô sentindo também que, como eu não consigo ver vocês, por causa desse formato assim, vocês vão abrir o microfone mais vezes. Por favor, abra o microfone, tá? A aula hoje é refletindo juntos. Então, abrir o microfone ainda tá valendo. E vocês sabem que aqui eu tô com o meu pimpolinho que grita junto comigo, tá? Então, tá. Pode deixar, professora, pode deixar. Isso. Olha aqui. Aí, na aula passada, a gente deu uma olhada nas respostas do formulário, né? Que eu tinha esquecido de preparar bonitinho. Mas aí eu peguei
e avancei e coloquei as respostas de vocês no aplicativo da internet que faz esses desenhos massas, né? Que ele pega as palavras que mais se repetiram e coloca o maior, e as palavras outras que foram ditas num tamanho menor, mas ele é muito significativo, isso é uma ferramenta, né? Um instrumento que ajuda a gente a fazer a análise desse discurso, do que vocês trouxeram, do que o SUS representa. Então, aí tem, ó, apesar de que tem bem grande, que foi dito, ajudar, SUS, saúde, saúde, atendimento, cabeça, sistema, são as palavras maiores, assim. Mas se você vai olhar outras palavras, são muito significativas, e ajuda a gente a entender essa percepção. Então, você tem aí precário, cartão, população, infelizmente, vários, entendeu? Emergência, hospital, apareceu até o Grey's Anatomy, apareceu aí pequenininho, né? Então, esse é um instrumento legal. Quem sabe a gente não aproveita ele de outras maneiras mais para frente. Então, só para sintetizar, sistematizar o que os estudantes falaram a partir do formulário. E aí também a gente viu a questão da mídia, né? Que a mídia também fala sobre o SUS, também faz parte desse discurso. Andressa, rapidinho, só volta aquele slide lá, um minutinho, valeu, obrigado. Uhum. Pronto? Quer falar, Conrado? Esse? Eu acho que ele está mostrando. Não, mas beleza, já mostrei, mas é porque eu só queria mostrar isso aqui para minha esposa, valeu. Tchau. Massa. Obrigada por avisar aí. Qualquer coisa, se for rápido demais, avisa, tá? Eu não quero ir rápido demais, não. Mas é porque às vezes eu fico ansiosa. Eu fiquei muito feliz com esse resultado aí. Eu achei que ia ter grandão assim no meio. Achei que ia estar grandão assim no meio precário, sei lá. Mas no final, quando os estudantes pensam no SUS, eles ainda pensam em saúde, né? Atendimento. Eu acho que quando a gente chegar no final, lá na parte de transformação, e a gente fizer ele de novo, e aí a gente pode ver as diferenças. Quais diferenças podem sair do primeiro nuvem de palavras para a última, a partir da nossa experiência pedagógica? Eu acho que pode ser um exercício interessante. Meu filho vai pedir ajuda para o papai só. Tamo junto, né? Vocês me apoiam aqui. Estamos juntos. Tá bom. Então, essa é a expectativa, que eu acho que a gente vai conseguir fazer uma comparação do início para o final. E aí, a ideia... Eu sou um ingrediente! Ai, meu filho, é um ingrediente. Vai que vai. Pronto. Qualquer coisa, vai. Tá. Problemas Então, Fica à vontade. a ideia é pensar os discursos. Então, a mídia também traz discurso. E é um microfone aberto. E ajuda a gente a construir nosso imaginário, nosso pensamento sobre o que é o SUS. E aí a gente viu esse tanto de coisa aqui, né? Não vamos entrar de novo nisso, mas se vocês quiserem ainda sublinhar alguma coisa, para pensar esse microfone aberto, que são os discursos que rolam e constroem nosso entendimento. E aí a gente chega no refletir juntos. Vamos pensar. E aí vem uma capacidade que eu queria que vocês fossem conscientes sobre, que é a capacidade de fazer perguntas. Então, a gente lançou aquele formulário, que era uma oportunidade de ter o microfone aberto também, né? Se vocês quiserem falar, fazer outras perguntas aqui também, eu acho que a gente vai ficar mais nessa parte hoje. Aí, adiantou. E aí os estudantes colocaram perguntas lá, e são perguntas muito legais. E aí eu peguei, dessa vez fiz melhorzinho, não vou abrir o Excel aqui, mas tem algumas perguntas que os estudantes fizeram. Algumas dessas perguntas, aliás, duas delas foi eu que fiz, coloquei. E as outras, teve uma que foi a Marcela que fez no encontro passado, que é como o SUS é financiado. Eu interpretei a fala da Marcela como essa pergunta, né? Mas teve outros também que vieram dos estudantes. E aí eu queria que a gente conversasse sobre essas perguntas. E não ficar preocupado de respondê-las hoje ou de ter todas as respostas. Assim, por exemplo, essa pergunta que a Marcela fez, como o SUS é financiado, foi a gente tentou falar um pouco sobre, mas depois a gente foi lá, deu uma olhada na internet, buscou informação, e aí eu compartilhei aquele vídeo com vocês que tinha muito mais conhecimento, informação,
do que a gente conseguiu responder na aula passada. Então, tá lá o vídeo na plataforma, mas a ideia é a gente pensar sobre a capacidade de fazer perguntas, que é uma coisa muito importante, a capacidade de poder se financiar, de poder, não, se admirar, né? De poder se questionar. E aqui eu acho que o foco da nossa aula vai ficar nesse slide hoje. O que eu tinha feito até agora era uma pequena revisão. Eu queria pedir, já que a gente está com essa coisa do microfone aberto, se tem algum estudante que gostaria de ler esses balãozinhos. Temos um voluntário, uma voluntária? Aqui mesmo, eu não entendi o que meu irmão tava falando do lado. Acabei não É prestando para atenção. ler os balãozinhos, as perguntas. Deixa eu ler um aqui. Valeu, Gabriel. Quais perguntas temos? Quais são os objetivos do SUS? É uma por uma ou tem que ler todas assim, em Não, seguida? acho que escolhe uma aí, Gabriel, uma que você olha assim e fala que você gostaria da gente falar sobre ela primeiro. Acho que assim fica mais legal. Ok, deixa eu dar uma olhada Uma que aqui te rapidinho. causa maior curiosidade, ou que você acha que seja mais importante. Quem são os atores importantes para o pensamento da saúde no Brasil? Sim, uma pergunta para você, Gabriel. Quando fizemos a pergunta para você a primeira vez, o que o SUS representa para você, o que que você respondeu? Eu não acabei não respondendo nada porque eu perdi essa tarefa, eu não estava no grupo ainda, então eu Sim, e acabei aí o que perdendo. que você, quando você ouve falar sobre isso, o que que te vem primeiro à cabeça? Vem saúde pública, né? Meio precária e tal, mas é saúde que vem à mente na hora. Tu costuma ouvir sobre isso todo dia? Nem sempre, porque geralmente a gente não fala muito disso aqui em casa, mas sim, toda vez que toca no assunto é sobre isso que a gente pensa que falam e tal. Sim, beleza. Então, beleza. Aí, essa que você fez. Como você está pensando, André? Se a gente ir falando sobre elas, ou você. Não, eu acho assim que a gente pode se aprofundar nelas, sim, mas eu estava pensando em aprofundar nelas na caixa de ferramentas. E aí Ah, pensar, mas agora sim, se a gente tem. A gente pode entrar, não tem problema. Assim, é nossa aula, né? Não é a minha aula. não, Mas você que sabe. Eu acho todas muito interessantes. Cara, eu fiquei impressionado. a questão é, primeiro eu queria pensar as perguntas antes de pensar as Ah, respostas. tá, beleza. Então, Legal, a muito gente, a massa. gente pode pensar, por exemplo, essa pergunta, né? Quem são os atores importantes para pensarmos a saúde no Brasil hoje? Então, aí você tem uma capacidade, que é a capacidade de perceber que existem atores e que eles influem no processo e que a gente tem que identificar esses atores. Então, daí a minha percepção sobre essa pergunta, né? E aí a pergunta, por exemplo, a pergunta roxinha. Alguém gostaria de ler a pergunta roxinha? Foi uma estudante que fez, e eu gostei muito dessa pergunta. Acho que eu posso ler de novo, já que ninguém vai se voluntariar. Por favor. Vai. O que você considera que deveria receber melhorias na prioridade? Melhorias e prioridades. Uhum. O que você considera que deveria receber? Então, essa pergunta aí tem um suposto por trás. Ela tem uma informação que já é dada como certa. Não é? Que assim, parece que todo mundo sabe, e aí, a partir disso que todo mundo sabe que é a pergunta considera que é uma verdade. E aí ela faz essa pergunta. Qual é esse suposto que está por trás dessa pergunta da Rosa, que o Gabriel acabou de ler? Alguém consegue perceber? O que você considera que deveria receber melhorias prioritárias? O que é dado como óbvio dessa pergunta? Vamos fazer um cenário imaginário, assim. Imagina que você está num sistema de saúde incrível, perfeito, que não tem dificuldades, que é, assim, sei lá, a utopia dos sistemas de saúde.
que os médicos são muito atenciosos, que não tem fila, que os aparelhos nunca estão quebrados. E aí chega alguém e faz essa pergunta aí: o que você considera que deveria receber melhorias prioritárias? Essa pergunta vai ficar colocada. Sim. Porque já não tem melhoria para fazer, tá perfeito. Então, essa pergunta aí tem qual suposto por trás? Tem qual plano de fundo? Tá lá na sua cadeira, tá bom? Ai, que vontade de responder. Responde. Não. Chuta o nome de alguém aí, a pessoa responde. Sei lá, a infraestrutura do negócio? Isso. Sim. E em relação o que tá implícito sobre a infraestrutura? O que dá para perceber nessa pergunta que a pessoa já sabe? Que provavelmente não tá muito... Calma, deixa eu tentar elaborar alguma coisa que minha dicção não permite falar muito rápido. Que ela tá meio... Que ela precisa de reformas em si, porque já como diz a pergunta... Então, Isso aí, Gabriel. essa capacidade de você identificar o óbvio, porque às vezes o óbvio é tão óbvio, é tão óbvio, é tão óbvio, que a gente não vê. Eu tava com receio de responder por causa disso aí, era óbvio demais. Então, isso é uma coisa que eu gostaria que vocês fossem conscientes. Então, quando a gente está mergulhado numa realidade, a gente vê ela como se fosse a única possível. Então, uma coisa que a gente começou na aula passada, né? Contando histórias. E aí, o professor Conrado contou a história do pai dele, que teve um atendimento maravilhoso, que está sendo muito bem cuidado pelo SUS sem pagar R$1. Aí, o professor Daniel contou a história de quando ele teve a experiência de ir para os Estados Unidos, e lá as pessoas não era fora da realidade delas, como um peixe fora d'água, pensar um sistema de saúde público. E aí, quando volta, você admira novamente aquilo que você tem com outros olhos. E aí eu contei a história de um país africano, Serra Leoa, que não existia sistema de saúde, nem público, nem privado, e aí você olha de novo para a sua realidade, que você está imerso, e você vê, é mesmo, poderia ser diferente, não é assim porque é assim. E, né, e quando a gente é adolescente, quando a gente é jovem, a gente, pela própria idade, é uma questão é natural que você viveu 20 anos, 15 anos, é pouco tempo de vida, para você perceber que o mundo poderia ser diferente. Então, a gente poderia viver num país em que não tem sistema de saúde, ou que o sistema de saúde não fosse público, ou que a gente não conhece esses casos de o sistema de saúde funciona muito bem. A gente só dá por implícito o que a gente vê na nossa realidade. Andressa, a Michelle está com a mão levantada aqui. ela pediu para ler a perguntinha amarela. Tá bom. Primeiramente, bom dia a todos e bom dia, professores. Bom dia. Eu achei interessante a perguntinha amarela, que no caso ela é: o acesso universal à saúde é um bem público ou é um tema de mercado? Porque há momentos em que a saúde é realmente algo que é o principal, sabe, o básico, ao menos pelo acesso que a gente tem com as coisas que a gente paga pelo governo. Às vezes ela é tratada simplesmente como um tema de mercado, e eu já presenciei isso muitas vezes nesse momento de pandemia. Então, há momentos em que você chega a duvidar, sabe, sobre os termos e tal da saúde. Tem vezes que, sei lá, você chega, procura tratamento e não tem, então isso é bem triste, sabe? Então você fica entre essas duas ruas. Será que é realmente isso que eu estou pagando? Ou será que isso é apenas um termo de mercado? Nossa, Michele, muito obrigada pelo seu comentário. Realmente, você sempre faz comentários bem legais. Uhum. E é isso, né? A gente está nesse disputa de entendimentos e às vezes parece que realmente o direito a uma saúde universal não é uma questão pública, parece que é uma questão de mercado, mas aí às vezes fica, mas como? Sim, eu acho que, Andressa, Inclusive, uma coisa legal, igual você... Vai lá, Daniel, desculpa. Não, perdão, pode falar, Conrado.
Não, eu ia falar que, igual a Andressa falou da pergunta roxinha, que ela tem uma coisa que está subentendida aí. Também gostei muito dessa amarelinha por causa das coisas que estão subentendidas aí. Muito massa, muito massa. Assim, um tema tão sério como saúde jamais estaria alheio nem de política, que é isso que trata das instituições políticas, do poder, do Estado, e muito menos da economia, que também é uma das estruturas aí tão poderosas da nossa sociedade. É um assunto de extrema relevância. É por isso que está sempre nos jornais, sempre nas reportagens. É sempre um assunto que movimenta muitas relações. Né? E o Michele, é interessante você falar isso, já associando com a pergunta branquinha aí, ó. E a pessoa fala aqui, eu já conheci o que significava a palavra SUS e não tem nenhuma pergunta. Porque eu fui pesquisar o SUS, né? Desde que a gente começou a nossa aula, fui pesquisar aí. E tem tantas perguntas na minha cabeça sobre o SUS, né? E assim, uma das coisas que eu descobri nessas últimas semanas é que como as questões de saúde são associadas a movimentos trabalhistas no mundo. Uhum. O SUS, por exemplo, ele foi uma iniciativa que foi pauta dos movimentos grevistas aqui no Brasil, né? E foi instituído um sistema de saúde pública em função disso, desde a era Vargas, né? E eu não sei se você sabia, mas até a Constituição um sistema de saúde público universal, vamos dizer assim, universal não, mas nacional, começou a ser implementado durante a ditadura militar. Mas você só tinha acesso a esse sistema de saúde de acordo com a carteirinha que era o seu INPS. Então, só se você tivesse empregado e o seu INPS estivesse em dia, que hoje é o INSS, né? Se o seu INPS estivesse em dia, sua carteirinha, você poderia ter cuidados da sua saúde pelo governo. O que isso quer dizer? Se você não está trabalhando, se você não está inserido dentro do sistema capitalista, a sua vida vale menos. Então, o que aconteceu? Foi só na Constituição de 1988 que o sistema de saúde virou universal. Independente de você estar empregado ou não, ou produzindo ou não, você tem acesso ao SUS. Você tem acesso ao Sistema Nacional de Saúde. Né? Porque antes a saúde era ligada ao mercado de produção. No mercado de produção, se você não estivesse produzindo, se estivesse desempregado, você não tinha. Agora, o que é mais surpreendente? Isso só existe no Brasil. O único país que tem sistema de saúde universal é o Brasil. Em todos os outros países, inclusive do primeiro mundo, o seu acesso ao sistema de saúde está ligado à produtividade ou está condicionado a alguma conexão entre você e o mercado de trabalho e a sua contribuição de impostos. Né? Então, hoje em dia, no mundo que a gente vive, primeiro mundo, terceiro mundo, né, do jeito que o povo fala, está ligado ao mercado. E é impressionante que a gente abre o Grey's Anatomy lá, que todo mundo vê aqui, que eu sei que já falaram, né, e outras séries de hospital, a gente vê aquilo tudo lindo, né? Aquele monte de equipamento, e os médicos tudo modelo, né? Trabalhando lá, e babado acontecendo de novela, né? Assim, que você vê um traindo o outro e não sei o quê. Mas nenhum desses seriados fala de povo endividado, né? Povo endividado porque tem que pagar aquilo, né? Nenhum desses seriados fala. Então tem é como se fosse uma propaganda para você pagar a sua saúde, né? Só aqui no Brasil, até na China, gente, tem predominância de sistema de saúde privado sobre o público, né? Só aqui no Brasil que tem um sistema de saúde público universal, ou seja, se você tiver uma cirurgia séria, como é o caso do pai do Conrado para fazer, né, e você tiver numa situação de dificuldade, de desempregado, em crise econômica, é só aqui que você vai ter amparo do Estado para fazer uma coisa assim. A professora Tessa quer falar aí. Eu posso só fechar aqui o negócio? E depois eu coloco de novo, aí a gente se vê.
Eu quero fazer uma pergunta também. Eu sei que eu não estava nos encontros anteriores, mas fui provocada aí por essas perguntas. E aqui a Mas a Michelle aula de chamou. hoje é para fazer pergunta. Oi? Falando que o encontro de hoje é de fazer pergunta. Ah, sim, então eu quero fazer uma também. Essa que a Michelle trouxe, né? Essa provocação aí que ela chamou a atenção da pergunta do balãozinho amarelo, eu complemento com uma outra, né? Que é a quem interessa essa precariedade que vocês estão falando, né? Que o Gabriel trouxe como óbvio, que ficou até com receio de trazer a resposta para aquela pergunta, de tão óbvia que era, né? Então, a minha pergunta é: a quem interessa que essa precariedade seja mais divulgada do que todas as políticas públicas sérias que o SUS se propõe a fazer, desde quando o professor Daniel vem trazendo aí essas referências, né, de cunho histórico mesmo, de formação do SUS enquanto política pública, né? E o SUS é uma política pública de determinado governo, né, ou é uma política pública de Estado? E a quem interessa essa precarização? Essa é a pergunta que eu deixo. Ótima pergunta, professora. Inclusive, eu acho que, assim, a parte da saúde, tanto a parte da educação e outras áreas aí do Brasil que estão sendo desvalorizadas, né? Eu acho que a gente deve sim cobrar por parte dos governantes, mas a gente também tem que fazer a nossa parte. Eu acho que, assim, ao invés de muitas pessoas ficarem reclamando, elas poderiam, sei lá, tomar atitude, sabe? Assim como também alguns governantes. Então, um tem que influenciar o outro para as coisas darem certo. Ao menos essa é a minha opinião. É isso, entendeu, gente? Eu sei que a gente tem muitas vontades de mergulhar profundamente nessas perguntas, que elas dão pano para manga, cada um a gente ficar aqui 3 horas falando. Mas eu só queria ressaltar com vocês que o nosso objetivo, aliás, meu objetivo, enquanto professores de médio, é ajudar vocês a verem o óbvio, até a capacidade de fazer pergunta e desnaturalizar os processos que parecem naturais, que parecem óbvios, né? Então, se vocês avançam nisso, já avançam um bocado. E aí, claro, a gente aprender sobre o SUS e criar curiosidade. Então, por exemplo, do mesmo jeito que o professor Daniel fala, né? Quando a gente estava na aula sobre depressão, eu fui lá estudar mais sobre saúde mental. Agora, na aula do SUS, a gente foi lá estudar mais. Não quer dizer que nós, professores, sabemos tudo. A gente não sabe. A gente tem que estudar um montão para chegar aqui e dar essa aula e poder falar um pouquinho e não passar muita vergonha, falar sobre o SUS. Ai, meu Deus, o que eu vou dizer? Então, por isso, no início, eu sempre falo, eu não tenho propriedade para falar sobre o SUS, porque todo o tempo estou estudando. Então, gerar essa curiosidade de você ir lá, a aula é sobre isso, então vamos colocar, vou lá fazer uma pesquisa no YouTube, sempre tem um monte de tutorial que explica um montão. E aí você vai ver, a história das coisas sempre é muito importante. Então, quando vocês vão ver nas próximas aulas, quando a gente chegar na caixa de ferramentas, uma das relações que a gente vai fazer entre os conceitos que a gente estuda na sociologia é a história. Como que a história do SUS, a partir dos tempos históricos, assim, dos momentos do Brasil, ajuda a gente a entender que momento que a gente está agora. Então, ter a curiosidade é metade do caminho. E aí, às vezes, eu sinto que os estudantes, e eu já estou falando isso quase para a gente amarrar o finalzinho, que daqui a pouco a gente vai trocar de sala, né, o nosso combinado, às vezes eu sinto que os estudantes têm medo de ter dúvida, acho que se tiver dúvida, de alguma maneira vai sofrer bullying, ou de alguma maneira vai ser categorizado como alguma coisa ruim, e não é verdade. Então, quando o aluno levanta a mão e fala, vou fazer uma pergunta, parece que sai fogo de artifício, a gente fica super feliz, desde que não vem aquela pergunta, né? Posso ir no banheiro? Essa daí é clássica. Mas, enfim, fazer perguntas é maravilhoso. Então, tenham dúvidas, façam perguntas, investiguem, que o conhecimento não está pronto, a gente vai construindo eles, né? E o que mais vocês querem falar? Eu queria complementar primeiro te parabenizar, Andressa, porque você é muito generosa na maneira como você percebe as nossas referências para os estudantes. E assim, o que eu entendo do que você falou, que para você é muito mais importante
ajudar as pessoas a aprender do que propriamente ensinar. E que eu acho que isso também subverte um pouco as demandas de muitos estudantes, inclusive de muitas pessoas da comunidade, que parece que a gente tem que estar aqui para dar essa aula, para apresentar um tema e falar tudo que a gente sabe sobre ele. Quando, na verdade, isso já está provado por A mais B que é impossível de ser feito. Se fosse assim, todo mundo saberia tudo que todo mundo já falou. E não é bem assim, né? Então, eu queria parabenizar você, dizer para você que eu tenho aprendido muito com essa sua forma de fazer as coisas, que eu achei muito massa você comentar sobre as perguntas sem respondê-las. Não porque eu acho que fica faltando a explicação das respostas, mas sim porque é muito mais importante a gente destacar tudo isso que você destacou hoje. Assim. Então, obrigado em primeiro lugar, parabéns também. E dizer aos estudantes para aproveitarem tudo isso, porque eu acho que até hoje estamos aqui na nossa 5ª semana, né, de projeto do encontro com a sociologia. Eles já tiveram acesso à referência do Daniel, já tiveram acesso à minha referência e agora estão tendo acesso à sua. Se vocês forem também generosos, assim como a professora Andressa tem sido, eu, o professor Daniel, a professora Tessa, que veio aqui hoje, também agradecer a presença dela, vocês vão perceber que vocês estão tendo acesso não só a maneiras de falar as coisas diferentes, mas também a pessoas, valores. Então, cara, pega o que der para pegar, aproveitem, peçam ajuda, tá bom? E continuem aparecendo, a gente vai estar aqui na terça-feira, à tarde, e na sexta-feira que vem de manhã. E queria também deixar o convite para que vocês permaneçam aqui até as 10h20, e depois de finalizado a reunião, retornem no link que vai ser deixado aí para vocês agora, para que vocês possam participar aí da nossa divulgação do Projeto Conecte, para ver se a gente consegue conectar mais alguns aí conosco e trazer vocês para uma eletiva que tem tudo para ser bem legal. Beleza? Um beijo também para vocês. Daniel, se quiser dar um... Ah, sim. É que eu tô aqui aprendendo a aprender na pandemia também. Gente, a gente só termina de aprender quando a gente morre mesmo. Essa é a real. A gente só termina de aprender quando a gente morre. Então, assim, quando eu estava no ensino médio, eu vou falar isso que eu já falei na primeira aula, né? Quando eu estava no ensino médio, eu me sentia burro. Porque todo sistema é feito para a gente se sentir burro. Essa é a real. A gente chega no ensino médio já se sentindo burro, depois de 10 anos de se sentir burro, né? Então, assim, é normal que você chegue aqui, você olhe para as coisas e fale, eu não entendo, eu não vou conseguir, e isso é inútil. As 3 coisas que eu mais falava quando eu estava no ensino médio. Eu não entendo, eu não vou conseguir, isso é inútil. Né? Eu vivia falando essas coisas. E aí eu entrei na universidade e lá eu me sentia menos burro, entendeu? E o fato de eu me sentir menos burro me deixava mais curioso. Então, assim, vocês podem pular uma etapa antes de mim e aqui no ensino médio já começar a se sentir curioso. A gente está aqui para ajudar, né? Para acabar com essa caretice toda, gente, assim, de a gente está aqui construindo o professor, quando ele chega com conteúdo, mesmo que está estudando isso há 30 anos, e o Conrado falou isso já, ele não entende o conteúdo completamente. Quando ele está dando aula, ele começa a entender melhor o próprio conteúdo. Uma coisa que ele já leu no livro 355 vezes, assim, e ele já está dando aula há 30 anos, todo dia que ele chega na sala de aula, ele entende o conteúdo melhor, porque não tem jeito. O conteúdo ele é vivo, né? Como se fosse um organismo, e aí ele vai indo. Então, assim, às vezes você olha para o professor e olha assim e fala, nossa, ele é o que tem o conhecimento e eu sou o que não tem. Ele é o inteligente, eu sou burro. Aí você olha para o seu aluno que vai bem na prova, ele é o inteligente, eu sou burro. Tudo. Isso tudo, gente, a gente não quer fazer aqui. Né? Não existe pergunta burra, e a gente tem que aprender a oportunidade daqui, que é sagrado, a educação, né? E você não vai ter 2 ensino médio. Então, se você está aqui com a internet, com tudo, cara, aproveita. É um momento da gente escapar da solidão, que o conhecimento ajuda a gente a escapar da solidão, da pandemia. Foi mal, falei demais. Nada, foi bom.
Aguenta aí que eu tô pegando o link aqui, tá? Pra gente ir para a próxima aula. Até se quer Tem uma falar antes de pergunta. desligar? Não, a Gabriele tem uma pergunta. Opa. Desculpa, eu estava com a mão levantada sem querer, gente. Desde já agradeço aí a permissão de participar desse encontro. Aproveita e lê a pergunta da Gabriele, por favor. Peraí. Gabriele. Bom dia. Quantas atitudes são tomadas nos bastidores quando há denúncias referentes a tratamento com os pacientes? Eu não entendi a pergunta, Gabriela. Eu entendi. Você entendeu, Andressa? Então... Eu entendi os supostos. Lembra que é uma das coisas que eu estou querendo que vocês aprendam a ver? Vamos ver os supostos que estão por trás dessa pergunta. Quais atitudes são tomadas nos bastidores? Existe um bastidor. Existe um lugar que o cidadão não frequenta, que outras pessoas frequentam. Quem são essas outras pessoas que estão no bastidor? Quando denúncias, então existem denúncias. Se existe denúncia, existe um problema, uma situação, um conflito aí. Então, existe um bastidor e existe uma denúncia, existe um conflito referente ao tratamento com os pacientes. Então, os pacientes estão sendo maltratados. Dessa pergunta, eu li uma realidade. Eu li que existe uma situação conflituosa e que existe um espaço de denúncia também. Que os pacientes estão, de alguma forma, se sentindo prejudicados e tem um espaço de perguntar, mas não tem uma resposta. Isso que eu entendi do suposto dessas perguntas, né? E também, também acho que essa pessoa... A pergunta é, quando tem alguma irregularidade no SUS, algum paciente maltratado, como é que essas denúncias são processadas pela justiça? É isso? Não entendi. E, Daniel, acho que também a gente pode aproveitar para falar um pouquinho daquele conceito que você trouxe para a gente, né, do viés de confirmação. Eu acho que a pergunta tem muito a ver com o viés de confirmação que a gente tem hoje, que a professora Tessia também comentou, que aparentemente as notícias negativas e ruins, elas se sobrepõem às outras expectativas que nós temos, e aí a gente meio que passa a desacreditar do sistema antes mesmo de trabalhar para construir ele universalmente, como é a proposta. Então a gente meio que abre mão de lutar por ele em função desse viés que está sempre difamando, acusando, inclusive fazendo a gente acreditar que tudo se dá por meio de processos ruins, torpes, vulgares, sei lá, não inadimplentes, sei lá, escusos. O Gabriele, essa pergunta sua, ela tem várias respostas, né? Se foi caso de, por exemplo, assassinato ou agressão por parte de médico, aí é problema judicial, é a polícia, né? E o sistema judicial que vão investigar. Se for caso de comportamento antiético, né? Tanto a maioria das instituições hospitalares tem um comitê de ética instituído, né? E dentro do universo da administração pública, né? A gente pode estabelecer um processo interno, né? Se a denúncia for civil, não for caso de justiça, né? Existe um processo interno que você instaura contra o profissional de saúde, seja médico, seja um burocrata, seja alguma coisa, que aí vai ser avaliado pela Secretaria de Saúde ou pelo governo federal, entendeu? Dependendo da instância, né? Se você fizer uma denúncia contra um médico que é um administrador, né, federal, por exemplo, que toma conta do SUS, por exemplo, um ministro, o procedimento vai ser diferente do que você denunciar um médico, né? E por aí vai. Então, são várias instâncias de processo administrativo, né? Instaura-se um processo administrativo dentro da administração pública para avaliar a conduta do médico. O médico falta muito. O médico trata os pacientes de maneira... privilegia alguns pacientes em detrimento de outros. Dependendo da conduta,
vai ser julgado por esferas diferentes, né? Então, assim, se a sua dúvida foi em relação a médico, ele pode ser julgado tanto pela Secretaria de Saúde, quanto pela Comissão de Ética, quanto pode ser instaurado um processo administrativo. Ele pode levar uma advertência, e depois de tantas advertências lá, que eu não sei quantas são, ele pode ser até desligado, demitido, alguma coisa assim. Eu não sou especialista nesse assunto aí, entendeu? Mas na instância do SUS, instaura-se ou vira causa de polícia ou vira processo administrativo lá, né? Uma coisa assim. Eu não sei se foi essa a pergunta que você fez. Quer falar, Gabriele? Então a gente pede aí encarecidamente para quem puder sair daqui, migrar lá para o Conects para conhecer a nossa proposta, conhecer os professores que vão participar da eletiva. É rapidinho, é só para a gente acolher vocês com carinho, beleza? A gente segue essa conversa na semana que vem, porque a gente sabe que tem pano para manga, né? E tem mais coisas que a gente poderia falar sobre essa pergunta da Gabriele e outras tantas, e a gente vai seguir na semana que vem. E agradeço muito a presença de todos, da Michele, da Tátia, do Emanuel. Eu sei que vocês fazem um esforço muito grande para estar aqui, que nem sempre dá, né? Por isso que tem vez que vem, tem vez que não vem, mas eu percebo que vocês estão fazendo está honrando o nosso trabalho e a gente também está honrando a presença de vocês. Vou desligar a gravação, tá? Beijo. Como que vai pro outro negócio que eu não sei ainda? Tem o link aqui no chat. Ah, certo.